Olá, você que é MEI, continuando a nossa sequência de planejamento, hoje nós vamos falar de parceria. Nós vamos falar a respeito da necessidade de você ter os parceiros, tá? E eu preparei um material bastante interessante, porque nessa área aqui eu tenho alguns exemplos que eu acho que pode deixar bem claro e a gente pegar e falar tanto de comportamentos, de hábitos, quanto de método para você poder fortalecer o segmento parceria, tá? Lembrando que todos os elementos que eu estou falando, até hoje eu fiz questão de colocar os 9, tá? Isso é baseado numa ferramenta chamada Canvas. Mas então esses 9 ferramentas, é como se dissesse o seguinte: você não vai conseguir ter um negócio forte se você não tiver fortalecido essas 9 partes. E essas 9 partes, elas funcionam como se fosse uma corrente. Uma corrente é tanto mais forte quanto ela mais fraco, tá? Então, normalmente quando eu aplico essa ferramenta, quando eu converso com algumas pessoas, eu tento identificar se existem as 9 partes e depois eu tento identificar qual que é aquela que está naquele momento mais frágil. Qual que é a lógica disso? É que se você quer dar certo nos negócios, e nós, como consultor, a gente está fazendo a nossa parte, que é justamente fortalecer as 9 partes para que você possa ter mais sucesso nos seus empreendimentos, tá? Então, antes de começar o assunto, né, lembrando que meu nome é Levi, né, eu ajudo empreendedores a passar de 81 para 360 mil reais anuais, tá? Aqui eu vou comentar, em princípio, de três aspectos. Tá? Eu vou pegar e seguir exatamente aquilo que eu escrevi no meu livro, tá? Eu vou falar de hábito, vou falar de comportamento e depois eu vou falar do método e vou rechear de exemplo para vocês, tá? Para que fique bem claro esse assunto. Primeiro, existe um hábito que é um hábito que faz, vamos dizer assim, que ajuda você a crescer, tá? Que é o hábito de entender para depois ser entendido. Tem muita gente que gosta de falar, existe até curso de oratória, né? Só não tem curso de escutatória, tá? E as pessoas que elas querem crescer nos negócios, elas aproveitam até numericamente da quantidade. Nós temos 2 ouvidos e uma boca, que basicamente está dizendo para a gente o seguinte: cara, escuta 2 vezes mais do que você fala, tá? Eu acho que é basicamente isso aí, leva essa mensagem. Então, primeiro você entende. Primeiro você entende. E depois que você entende, aí você consegue então perceber alguns elementos que daí pode sair uma parceria, tá? Então, se você tem esse hábito de escutar, então fantástico. Se não tem, passe a fazer isso. Escuta, tá? E escuta que você vai ter mais sucesso nos seus empreendimentos. Em seguida, você pensa no hábito, que é o seguinte: é o hábito de ganhar e o outro lado também, tá? Quer dizer, quando eu faço um negócio, de alguma forma eu tenho um benefício e o outro lado tem benefício. Nós estamos falando de parceria. Então eu tenho que identificar quem vai ser meus parceiros, o que esses parceiros vão ganhar e o que eu vou ganhar também com essa parceria, porque nós temos que ganhar, né? Lembrando que quando a gente faz essas contas de parceria, eu acrescentei um elemento novo aqui na parte de parceria, que eu costumo dizer o seguinte: eu não sei se acontece com vocês, mas eu acho que acontece, que é o seguinte: mas podia ter sido melhor esse negócio, tá? Qual que é o negócio, quando é que o negócio é bom, tá? Eu diria para você o seguinte: tem até aqueles que poderiam pensar, não, mas o negócio bom é aquele que só eu ganho e o outro perde. Cara, mas depois a parceria não vai continuar, ela vai morrer naquele relacionamento. E entre resultado e relacionamento, é muito mais importante que você mantenha o relacionamento. Por quê? Porque vai ter vários negócios, e a sequência dos negócios vai dar mais resultado do que apenas um negócio isoladamente, tá? Então, quando a gente pensa no ganha-ganha, a gente já, de certa forma, vamos não ser tão inocente. Quando a gente pensa no ganha-ganha, eu costumo dizer o seguinte: cara, acostuma que na negociação o negócio vai ser bom, mas vai ficar um gosto amargo na boca. Como assim um gosto amargo na boca? É que às vezes a gente pensa que poderia ser até melhor, mas quando você pensar nisso, pensa na sequência. Pensa na quantidade de vezes que você vai fazer o mesmo negócio com
com aquele mesmo parceiro e que nas sequências dos negócios é como dissesse o seguinte, um negócio isoladamente ele não foi tão lucrativo, mas a sequência de vários negócios, ela fortaleceu o relacionamento entre vocês, os dois lados ganharam, tá? E vocês se conheceram mais. Eu diria para você que quando acontece isso, pode chegar num outro nível também, que a gente chama de sinergia. Sinergia, tá? Pessoas de sucesso, elas têm mania de ter hábito de sinergia. Sinergia é como se dissesse o seguinte, olha, 2 e 2 são 4. Mas no elemento de sinergia, é como se a gente conseguisse fazer 2 mais 2 virar 5, virar 6 e por aí vai, tá? Mas isso você só vai conseguir se você tiver o hábito de entender para depois ser entendido, tá? Então, depois você pensa no ganha-ganha, aí você pensa, então, será que não tem como a gente pegar e aumentar o ganho dos dois lados, para os dois lados, tá? Então, você faz uma recalibragem, você ajusta, porque a frequência, ela leva à excelência. É tipo assim, os primeiros negócios, sempre o próximo negócio, ele tende a ser melhor do que o anterior, ou deveria ser melhor do que o anterior. Por quê? Porque acumula a experiência do passado, entendeu? Então você está acumulando a experiência, como você está acumulando a experiência, o segundo negócio vai ser melhor do que o primeiro, o terceiro vai ser melhor do que o segundo. E existem aqueles que, por exemplo, são muito ligados à crítica, tá? Existem aqueles que são perfeccionistas. Essas pessoas, normalmente, elas têm muita dificuldade com o negócio, porque elas jamais gostariam de reconhecer que teve algum fracasso na vida delas. E para mexer com o negócio, é tipo assim, pessoas de sucesso são colecionadores de fracassos também, tá? É claro que na hora que coloca na balança, o sucesso vai destacar, mas eles vivem aprendendo e eles não importam com isso mais, tá? Quer dizer, eles não importam, inclusive, de às vezes ter que reconhecer. Aliás, quando você vê alguém reconhecendo, preciso melhorar nisso, melhorar naquilo, essa humildade, se ela é sincera, mostra uma pessoa que ela tem tudo, quer dizer, não é só isso, mas tem vários elementos, mas é uma pessoa que provavelmente ela tem tudo para ter sucesso. Quando se fala em sinergia, eu estou lembrando também aqui o seguinte, isso eu falei de comportamentos, tá? Eu falei de comportamentos. Eu vou mostrar para vocês aqui um exemplo onde houve esse elemento chamado de sinergia, tá? Existe eu falei de hábitos, né? Hábito de primeiro entender para depois ser entendido, hábito de pensar no ganha-ganha, hábito de pensar na sinergia, hábito de afiar e de melhorar a cada dia. Então são hábitos que fazem você crescer, tá? E como nós estamos falando de parceria, então aqui eu vi que encaixa muito bem, claro que se encaixa em todos os elementos do Canvas, mas aqui parece que eu achei que ele encaixou melhor, tá? Eu achei melhor destacar um pouco mais, tá? Uma outra característica também é o seguinte, você, quando o seu projeto ele está desenvolvido, você tem que usar um comportamento, ou você tem que desenvolver, se você não tem, tá? Que é a persuasão em rede de contato. Tá? Não existe como você ter negócio se você não tem parceiro, se você não tem uma rede de relacionamento, aonde de alguma forma, nessa rede de relacionamentos, os outros estão faturando com a sua presença e você da mesma forma, você está faturando, tá? E você utiliza dessa rede de contato, você utiliza deliberadamente, você utiliza essa rede de contato para que você possa influenciar, persuadir para os seus projetos. E isso é íntegro, tá? Se o seu projeto é bom, tá? E se depois que você conhece as pessoas, provavelmente você vai ter parceiro, tá? Eu costumo até dizer o seguinte, chama alguém para ir para lugar nenhum com você. Eu estou para te dizer que quase ninguém vai. Por quê? Porque eu não sei para onde ele vai, eu não sei se eu vou gostar. Agora, se você falar assim, cara, eu estou te chamando para ir, e aí você conta como é que é esse lugar. E se você tem elementos já bem trabalhados, que na sua cabeça está tão claro que você passa para outra pessoa a mesma mensagem, eu diria que você vai achar seguidor. Não vão ser todos, mas você vai achar seguidor, tá? Por quê? Porque na hora que você monta na sua cabeça, você pode exercer liderança sobre as outras pessoas. Porque o seu projeto está tão claro, tá? Se ele não está tão claro, você não vai ter seguidor. Quer dizer, então, tipo assim, eu já entendi a mensagem. É para mim refazer meu projeto, porque o projeto não está bom. Acontece isso?
o tempo todo, tá? Mas tem pessoas que elas só contam do projeto quando ele já está, vamos dizer assim, quando ele já está melhor desenhado, tá? Então, ela é mais fácil ela conseguir parceria, é mais fácil ela passar para as próximas etapas. Uma coisa que é muito importante também ter um comportamento chamado de independência e autoconfiança. Esse aqui até quando eu fiz o Empretec, eu lembro que eu fiquei até preocupado, porque no início apareceu que eu tinha muita independência, muito autoconfiança. Só que aí, na análise lá do curso, eu percebi um risco muito grande. Por exemplo, eu tinha muita coragem de fazer as coisas e tipo assim, eu poderia calcular, até que eu nem tanto, né? Mas eu percebi que alguns amigos, eles calculavam muito pouco o risco. Olha só o perigo. Imagina uma pessoa que ela tem muita coragem, mas ela não sabe de onde a coragem vem. A coragem vem não é porque ela conhece financeiramente o negócio, não é não. É uma coragem que vem da cabeça dela. Não, é porque eu não estou nem aí, qualquer coisa eu começo de novo. E não é bem assim, tá? Então a independência, ela tem que ser dosada no sentido de você até, vamos supor assim, eu posso até ter muita independência e confiança, mas tem hora que eu não sei se está na hora de tomar certas decisões, tá? Na hora de fazer parceria, eu acredito que você vai precisar de persuasão e você vai precisar também de ter independência, porque, por exemplo, quando você vai fazer parceria, você vai encontrar objeções. Objeções que fazem sentido e que provavelmente você vai ter que ajustar o seu processo, e objeções que não fazem sentido porque não tem nada a ver, tá? E você estava no caminho correto. É por isso que você utiliza a persuasão, porque você vai ter que ter argumentos para que você possa fazer esse trabalho, tá? De persuadir, tá? De ter uma rede de contato e de você passar confiança para essas pessoas, né? Daquilo que você faz. Perfeito? Bem, vamos a alguns exemplos aqui a respeito de parceria. Quem que seria parceiro de um MEI? Então você tem parceiros, vamos lembrar então quem são parceiros, as pessoas que você compra delas, ou você, por exemplo, elas te vendem um produto ou parte do serviço para você continuar. Então essas pessoas seriam seus parceiros. Uma outra parceria que eu vou chamar aqui seria, por exemplo, os terceirizados, tá? Os terceirizados, pessoas que às vezes você não tem condição de fazer, ou não faria na condição, na competência, ou você não tem escala, ou você, tipo assim, há muito tempo atrás, a terceirização, ela praticamente não existia. As empresas eram muito engessadas, era mais ou menos o seguinte, todo mundo tem que fazer tudo, certo? Todo mundo tem que fazer tudo. Eu imagino que há muitos anos atrás, por exemplo, o banco tinha guarda contratado, tinha pessoa da limpeza contratada, tá? E olha só o que tem acontecido, tá? Hoje em dia já existe uma empresa que é terceirizada, especializada em segurança, que ela pega e treina o guarda, o segurança, né? Ela treina essa pessoa que protege o banco, tá? Essa empresa ela tem muito mais qualificação, porque ela consegue treinar melhor. Da mesma forma, a limpeza também consegue fazer melhor. E os bancos também, em função dos processos que eles foram evoluindo, a quantidade de agência ficou menor, não é mais necessário tantas agências, tá? Então, essas mudanças dos negócios, eu diria o seguinte, quando você é empreendedor, você está percebendo essas mudanças e quando você percebe então que tem algumas coisas que vão deixar de existir e tem outras que vão passar a existir. Então, o que você tem que fazer? Você tem que estar atento para pegar a onda, que eu gosto muito de comparar como se fosse uma onda, entendeu? Você pega a onda na hora que a onda aparece, e na hora que você percebe que a onda vai desaparecer, então você já tem que estar atento para pegar a próxima onda. Quantas empresas não desapareceram porque elas não pularam de onda em determinado momento correto, tá? Então, inclusive as parcerias também. As parcerias, elas nascem, tá? E elas também passam a não ser necessárias desde que o objetivo, né, o objeto deixou de existir, tá? Então aí não teria mais por que ter a parceria, tá? Então isso é o mesmo raciocínio também para os seus parceiros, tá? Agora, na hora que a onda veio, é importante você identificar, tá? Quem que pode ser os parceiros que você pode ter para a sua próxima caminhada, tá? Que pode te ajudar
que você pode ajudar eles também e da mesma forma eles te ajudarem, tá? O que se ganha com parceiro, tá? A primeira coisa que eu costumo dizer é o seguinte, é que parceria é diferente de cliente, tá? Isso é uma coisa, é o jeito Levi de interpretar as coisas, tá? Eu já escutei, por exemplo, aquela expressão assim, o cliente sempre tem razão, tá? Eu já gosto muito de umas coisas que eu li que diz o seguinte, né? O cliente tem que ser entendido, mas eu tenho que selecionar os clientes que eu consigo atender, tá? Isso nós já falamos lá no módulo de cliente. Então, o cliente, do mesmo jeito que ele está escolhendo a empresa, nós também estamos escolhendo ele, tá? Tem alguns tipos de cliente que eu não gostaria de ter na minha empresa e tem clientes também que às vezes, no caso de consultoria, eu não me sentiria confortável em atendê-los, tá? Então, quando é assim, é muito bom, é íntegro, que é tipo assim, que a gente não faça dessa transação comercial, tá? Porque do mesmo jeito, isso acontece em todo ramo, acontece essa situação, tá? Então, a gente tem que identificar quais seriam aqueles parceiros que naquele momento vão ajudar o nosso negócio. Agora tem que lembrar o seguinte, não, eu percebi que no meu ramo não precisa de parceiro. Isso não existe, tá? Isso não existe. Sempre você vai precisar de alguém para te ajudar, tá? E não existe um negócio que não tenha parceiro, tá? Então eu vou comentar com você aqui algumas situações em que você poderia estar pensando em parcerias, tá? Eu vou até lembrar agora aqui, uma vez eu ouvi uma palestra de alguém dizendo o seguinte, imagina que você não tivesse dinheiro, tá? E você quisesse fazer alguns negócios interessantes. Será que tem jeito? Será que tem jeito de você ter dinheiro nenhum, você fazer negócio? Na hora que eu escutei a pessoa falando isso na palestra, a primeira coisa que eu pensei é o seguinte, ele não vai conseguir me convencer, tá? Ele não vai conseguir me convencer, por quê? Porque é tipo assim, você não tem dinheiro, tá? Então, tipo assim, mas tem conhecimento? Mas não ficou claro. Eu falei, mas por mais, e também não sei se tem muito conhecimento, qual que é o nível de conhecimento que tem? Pois bem, ele falou de um tal de estratégia do peixe frito. Olha, estratégia do peixe frito, o que é isso? Tá? Eu vou pegar e dar um exemplo, mas você pode, por exemplo, aí depois ver várias situações. Imagina que a pessoa sabe que tem, por exemplo, um imóvel que está sendo comercializado, vamos imaginar que esse imóvel ele tivesse o valor de 500 mil, mas que por alguma situação, por alguma circunstância, tá, ele tivesse sendo comercializado, tá, por exemplo, 300 mil. Aí você fala, mas isso nunca acontece. Eu te falo que acontece. Tá? Não é comum. Tá? Não é, tipo assim, não é comum e nem é norma. Tá? Porque normalmente as pessoas elas aguardam para vender alguma coisa, mas vez por outra acontece de ter essa situação. Às vezes até, vamos imaginar que essa pessoa que tem alguma coisa por 500, ele estaria disponível a vender até por 300, porque 300 é o que falta para ela fazer um negócio, por exemplo, de 10 milhões. Entendeu? E está faltando 300. E o negócio de 10 milhões para ela é super interessante. Quer dizer, na verdade, ela estaria pagando 10 milhões e estaria abrindo mão de 200 mil num intervalo de 10 milhões. Quer dizer, ela está pegando e abrindo mão para ter o dinheiro para fazer um negócio maior. Mas não acontece. Eu também disse que não acontece direto. Tá? Mas a estratégia do peixe frito, ela existe de vez em quando. Vai que você sabe disso aí. Vai que você sabe que tem alguém que tem um imóvel de 500 e que está vendendo por 300. E aí você procura alguém que tem dinheiro e essa pessoa, por exemplo, às vezes, tudo bem, então fez no lugar certo, vamos fazer um negócio. Estratégia do peixe frito, quer dizer, você vai ganhar dinheiro, você vai ganhar uma parte de comissão por um trabalho que você fez, né? Por um trabalho, ou porque você indicou para alguém, se você não é corretor, você indicou para alguém e você acaba sendo beneficiado pela estratégia do peixe frito. Eu estou falando isso porque isso é bem o estilo de ter parceiro, entendeu? É bem o estilo de ter parceiro, quer dizer, então eu fiquei sabendo de uma
oportunidade, eu conversei com alguém, esse alguém que eu conversei fez o negócio, e em função do negócio bom, eu também fui beneficiado. Isso é parceria, entendeu? Vamos pegar, teve uma situação, eu fazia parte de um projeto de encadeamento produtivo em relação à distribuição de gás de cozinha, tá? E tradicionalmente as distribuidoras, os pontos que distribuem gás, os locais, os pequenos revendedores de gás, as revendas, eles costumam de alguma forma beneficiar a pessoa quando ela compra, tá? Como é que funciona esse benefício? Normalmente vai uma franelinha, né, um pano, vai uma caneca, tá? Vai um agrado, sempre tem um agradozinho que é para, vamos dizer assim, para ver se, né, eu vou comprar gás de novo dele. Inclusive até tem a situação seguinte, que na hora que a pessoa vai comprar gás, ela às vezes até pergunta, olha, se você traz um pano, você não tem uma outra coisa não? Uma vasilha para colocar produto na geladeira que possa congelar, alguma coisa assim, tá? Então essa é uma forma, é um mimo que as pessoas utilizam na revenda de gás, até porque gás é meio complicado, né? Por mais que você possa pegar e falar a cor do bujão, a qualidade do gás, tá? É claro que a gente, pelo marketing, tenta de alguma forma valorizar, mas a percepção do cliente, ela é muito forte no sentido de que parece que o gás é mais ou menos igual, tudo tabelado, é controlado, até os preços são parecidos. Não é uma área fácil para você fazer, para você pegar e fazer alguma coisa diferenciada, tá? E eu lembro que nessa situação, tá? Olha só o que uma pessoa ele fez com o parceiro. Primeiro que ele normalmente uma revenda de gás, elas costumam vender, eu diria o seguinte, vou pegar uma que, quando eu estava no projeto, eu considerava que uma revenda de gás que vendesse cerca de 1.000 botijões por mês, ela tinha uma estrutura razoável, não era, tipo assim, não era uma coisa grande, mas já tinha uma estrutura razoável. Tá? Então esse parceiro ele vendia 6 mil botijões. Só que ele não só vendia, tinha revenda, não tinha só uma, tinha várias, mas também ele pegava caminhão de gás, tá? E distribuía para as revendas dele e eu acredito de algumas outras pessoas também. Pois bem, então o que ele fez? Ele, ao invés de ficar dando franelinha, papel, tipo flanelinha, essas coisas, ele fez o contrário. Ele deu uma cozinha, certo? O que seria uma cozinha? Seria o armário, aí tirou a foto do armário, o fogão, tirou a foto do fogão, a geladeira, tá? O armário, o fogão e a geladeira, tá? Então, será que tem gente que gostaria de ganhar um armário, um fogão e geladeira? Tá? Eu não sei se na época, mas eu acredito que esse projeto ele deve ter todos os presentes, tudo, a cozinha completa, ela deve ter ficado mais ou menos em R$3.000, 3 mil, tá? E o que ele fez? Ele chamou a empresa parceira, que é a distribuidora Âncora, né? Porque ele é um revendedor. Então eles pegaram 3 mil, vou até acompanhar aqui, pegaram 3 mil dividido por 2, cada um pagou R$1.500, tá? Teve mais distribuição de cupom, de outras coisinhas, né? Que eu acredito que tá aqui, que aqui também abarca tanto tudo e mais os cupomzinhos para a pessoa preencher, para ela poder concorrer a essa cozinha, tá? Só que isso aqui é o seguinte, ele começou essa campanha em agosto. Então ficou agosto, setembro, outubro, novembro. Então, no início de dezembro, depois de 120, depois de 4 meses, aí fez o sorteio, tá? Então, R$1.500 dividido por 4, tá? R$375 por mês. Eu estou para te dizer o seguinte, R$375 ficou mais barato do que os paninhos de prato que deve ter ficado. Eu acredito que o paninho de prato, ele fica muito mais caro do que o total de pano de prato que se distribui por mês, fica mais do que R$375, entendeu? Então, olha só, os dois parceiros, tá? Os dois parceiros, a empresa, a revenda de gás, mais a distribuidora, tá? Eles entraram em parceria
Eu diria que nesse caso aqui é um típico exemplo de sinergia, certo? Por quê? Porque ele, na hora que entrega gás, é o seguinte, mas então, quanto que é o bujão? É mais ou menos o mesmo preço, tá? Mas aí é aquele paninho, né? Eu estou sorteando uma cozinha. A sua cozinha, seu armário tá bom, a sua geladeira, seu fogão, como é que tá? Tá vendo? Então, quer dizer, aí a pessoa, bem, já que está mais ou menos tudo igual, né? Quer dizer, o pano para mim não vai fazer muita diferença, mas esse armário, essa geladeira, esse fogão, se eu ganhar, vai mudar, nossa senhora, né? Eu vou pegar e ficar com a cozinha nova, né? E tinha uns banners que já aparecia esse material. Então, veja bem que, olha o que é a força da parceria, tá vendo? A força da parceria. Só que você tem que perceber que teve que usar criatividade, tá? Em princípio, até quando eu entrei nesse projeto, um projeto que ficou cerca de quase 2 anos, eu ficava imaginando como é que faz marketing, porque a gente como consultor também, a gente acaba ganhando as dores do cliente, né? Bem, se fosse eu, o que eu faria para poder fazer marketing? Tem hora que eu não sei nem como é que seria para poder fazer, fazer esse trabalho, né? Então, mas depois que você vai entrosando no negócio, aí a criatividade vai nascendo, né? Então eu lembro que às vezes as pessoas, por exemplo, faziam algum trabalho social, por exemplo, às vezes de pegar aí Dia das Mães e vai lá na creche, pega e distribui alguma coisa para as mães, por exemplo, distribui flores já com um negocinho a propagandinha do gás, alguma coisa assim. Então eu vejo algumas coisas interessantes, tá? Aí, ó, parceria com a creche, a parceria, tá? Tem que ter parceiro. Aqui eu mostrei para vocês aqui, olha só, eu já mostrei 3 exemplos. Eu mostrei do peixe frito, eu mostrei essa de fazer esse projeto em parceria, e eu estou falando lá da creche também, tá? Então, os terceirizados é a mesma coisa também, tá? Como é que eu faço para que eu possa ter pessoas que me tratem de maneira diferente? Tá? Uma das coisas que eu sempre penso é o seguinte, quando você faz isso, então para cliente, até eu peguei comecei o raciocínio, mas eu vou terminar agora, é o seguinte, para cliente ele tem as suas razões, você escolhe os seus clientes, no módulo cliente nós já falamos. Aqui de parceiro eu considero o seguinte, parceiro é parceiro, é aquele que ele quer te ajudar a ganhar e ele também vai da mesma forma ganhar. Por exemplo, eu lembro que essa parceria de gás, quando o gás ia aumentar, como essa pessoa comprava 6.000 botijões, então é basicamente o seguinte, fulano, o gás vai aumentar, você quer renovar seu estoque? Você quer renovar seu estoque? Não era pego de surpresa, entendeu? Por quê? Porque era parceiro. Entendeu? Poxa, o cara tá, olha só, pensa pelo lado da distribuidora. A pessoa distribui 6.000 botijões para mim, a responsabilidade é dele, botijão é tipo assim, o caminhão que transporta é ele, tá? Esse caminhão ele tem uma série de regulamentações, porque ele está transportando uma coisa altamente inflamável. Então, como é que eu trato um parceiro bom desse? No mínimo, eu não quero que ele passe por perrengues. Eu não quero perder esse parceiro. Por quê? Porque um parceiro desse rende muito para a empresa de gás. E esse parceiro, da mesma forma, respeitando a parceria, ele também percebe que essa parceria é interessante. Tá? Eu costumo dizer o seguinte, aquelas parcerias fraquinhas, o que é parceria fraquinha? Estou fazendo negócio com ele, qualquer coisa não faz diferença nenhuma. Quando a parceria é fraca, tá? Quando um lado não depende do outro, tá? Eu considero até que essa parceria não é boa. Ela não é boa. A parceria boa é aquela seguinte, cara, eu preciso de você, você precisa de mim. Então, olha, é o seguinte, nós temos que ser, tipo assim, a gente tem que ser uma mão lavar a outra. A gente tem que ser ganha-ganha. A gente tem que, se possível, usando a criatividade, tem que ser sinergia, tá? Então, basicamente, eu acredito que a dica em relação a parceiro, tá, seria isso, tá? Você está pretendendo ampliar ou criar o seu negócio, tá? Você pensou nos parceiros? Tá? Porque esse negócio de falar assim, não, depois na hora que eu começo o negócio eu vou criar os parceiros. Não tem problema. Mas se você já puder atalhar, se você já puder ter desde, tipo assim, bem antes, você já saber, olha, eu acredito que esses podem ser meus parceiros. E você vai se surpreender
com a, tipo assim, a receptividade que você vai ter na hora que você procura as pessoas, tá? Uma coisa é você procurar as pessoas porque está devendo, porque tá, outra coisa é quando você tem projeto. É quando você tem, tipo assim, alguma coisa que pode, que você tem em mente, alguma coisa que você já criou, um projeto, tá? E aí a pessoa, ela percebe verdadeiramente que ela pode ser seu parceiro, que ela pode te ajudar, mas na verdade ela percebe que ela vai se beneficiar com esse projeto também, tá? Então, eu diria para você o seguinte, essa é a dica do dia, tá? A gente falou aqui, se for seguir aqui, ó, nós estamos aqui já na parceria, tá? Então essa é a dica do dia, tá? Fique atento e construa boas parcerias, tá? A união faz crescer, tá? Essa é a dica do dia. Me acompanhe para mais dicas.